Olá, bem-vindos ao Física Virtual. Vamos dar continuidade ao nosso módulo de cinemática. Na última aula falamos do movimento uniforme, em qual a velocidade não variava. Hoje vamos falar do movimento uniformemente variado, MUV, em qual, obviamente, a velocidade varia, de um jeito específico. Novamente, existe um retilíneo escondido aqui, que nós geralmente não falamos, por simplicidade, mas tem que lembrar que o nome oficial desse movimento é movimento retilíneo uniformemente variado, porque anda em linha reta. Quando a gente fala que é variado, a gente quer, obviamente, dizer que a velocidade varia, ou seja, ela muda, não é constante. Certo? Que diferencia do movimento uniforme, isso vai dar um pouco mais de complexidade. Mas como assim a velocidade varia? Como é o termo na física para isso? Nós queremos dizer que a força resultante nesse veículo, no móvel, é diferente de zero, ou seja, existe uma força resultante agindo sobre esse móvel, seja um carro ou o que for. Portanto, já que existe uma força resultante, existe uma aceleração, ou seja, a aceleração é diferente de zero. Vou falar muito mais disso aqui de força resultante, força, quando a gente vai falando de dinâmica, na área da mecânica também. Agora estamos falando de cinemática, depois falaremos de dinâmica, que trata de forças e etc. Então, existe uma aceleração sobre esse móvel. Esse móvel tem uma aceleração. Eu vou falar sobre isso. E também que a velocidade média, que a gente viu na primeira aula de cinemática, não é igual à velocidade escalar. Que é a velocidade que o veículo assume de verdade, porque ela muda, né? Então, como vai ser igual a uma velocidade que é por um trajeto inteiro, a uma velocidade que é num certo instante, sendo que ela muda, né? Não faz sentido. Então, aquela fórmula que a gente usa, que é o ΔS sobre ΔT, ela não se aplica ao movimento uniformemente variado. O que ele pode fazer? Ele pode falar num exercício, ele vai dar um movimento uniformemente variado e vai pedir a velocidade média. Se ele pedir explicitamente a velocidade média, você pode usar aquela fórmula. Mas apenas se ele pedir. Você não pode usar para descobrir a velocidade em um certo instante aquela fórmula, tá certo? Mas vamos falar mais dessa aceleração. O que é aceleração? Aceleração é o quanto a velocidade muda em uma unidade de tempo. Ou seja, ΔV, a variação da velocidade sobre o intervalo de tempo. Essa é a aceleração. Então, sempre que ele acabar pedindo a aceleração de um móvel, essa é a fórmula. Variação da velocidade sobre o intervalo de tempo que demorou para ter essa variação. Aqui, esse movimento é uniforme. O que quer dizer uniformemente, né? Perdão, ele é uniformemente variado, né? Ele varia de modo uniforme. Ou seja, a aceleração é constante. A velocidade pode não ser, mas a aceleração é, o que ajuda muito mais a analisar o movimento. Existe um movimento que a aceleração não é constante? Existe, mas não é necessário saber deles, pelo menos aqui para o ensino médio, para vestibulares e tal. Então, ΔV sobre ΔT. Vamos falar de unidade? Velocidade é dada em quê? Metros por segundo. Tempo em segundo. Metros por segundo. Isso aqui é uma divisão de fração, né? Mantém a primeira, o inverso da segunda, fica 1 sobre S. Isso dá metros por segundo, ou seja, metros por segundo ao quadrado. Essa aqui é a unidade da aceleração, vou colocar aqui certinho no sistema internacional. Tá bom? Metros por segundo ao quadrado. Se fala literalmente assim, metros por segundo ao quadrado é a unidade de aceleração. Importante saber disso. Tá? Vamos falar então de uma fórmula para saber a velocidade. A fórmula que a gente vai ver é a função horária, ou seja, uma função, uma equação que te dá algo em função do tempo da velocidade. É uma equação que nos dá a velocidade em um certo instante. Eu vou derivar ela com vocês aqui agora. Vamos lá. A gente sabe
que a aceleração é ΔV sobre t. A derivação dessa segue um princípio muito próximo da função horária do espaço no MU. Mas aqui lembrando que é da velocidade. Passei o t multiplicando para cá. ΔV é igual a tempo vezes aceleração. Sabemos que ΔV não é nada mais que V final menos V inicial. V menos V0 é igual a T vezes A. V em função de T é igual a VO mais AT. Segunda fórmula aqui, vamos lá, função horária da velocidade. Ou seja, te dá aqui, em um certo instante, em um certo momento, a velocidade que esse móvel assume. Tá? Ele é dado pela velocidade em um certo instante, é a velocidade inicial desse carro, mais a aceleração, vezes o tempo, vezes o instante que você quer, né? O macete para decorar essa fórmula é o seguinte: vovô ateu, tá? Simplesmente assim, vovô ateu, para você lembrar dessa fórmula. Lembrando, funcionar a velocidade no meu vídeo, é da velocidade em um certo tempo para lembrar vovô ateu. Acabou. Essa fórmula aqui. Fechou aí. Segunda fórmula do MR e o V, sendo a primeira a fórmula da aceleração. Beleza? Essa aqui é a segunda fórmula por hoje. Na próxima aula eu vou falar de mais duas outras fórmulas, que vai ser a segunda parte do MRV. Acho que não cabe tudo em uma aula, tá bom? Mas vamos falar agora dos gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado. Ok, análise gráfica. Vamos analisar então dois gráficos aqui no MRV. Primeiro, gráfico de aceleração em função do tempo. Lembrando, movimento uniformemente variado quer dizer que a aceleração é constante. Então ela vai ter um valor aqui que vai ser uma linha reta. Pode muito bem ser negativo, pode ser aqui embaixo. Só fiz aqui em cima por simplicidade. Lembrando daquilo que eu falei na aula passada, vale para toda a física. Nós sabemos que A é igual a ΔV sobre T. Então ΔV igual a T vezes A. T vezes A aqui, isso quer dizer que a área desse gráfico é numericamente igual, tem o mesmo valor do que a velocidade média desse percurso. Perdão, a variação da velocidade inteira nesse percurso, né? A velocidade que ele começou foi a velocidade que ele finalizou, perdão. Pegando aí pela área do gráfico, lembrando que você pode multiplicar as grandezas dos eixos x e y. Tá certo? Agora vamos falar do gráfico um pouquinho mais complicadinho, mas nem tanto, fiquem tranquilos, que é um gráfico de velocidade por tempo. Lembrando, como que a gente dá velocidade no MRV? Fórmula que eu acabei de dar. Velocidade em função do tempo é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Função de primeiro grau. Isso aqui vai dar uma reta pra gente. Então pode ser simplesmente assim. Pode partir da origem, subir assim. Se tiver uma velocidade inicial, vai começar assim. Pode vir assim. Se a aceleração for negativa, pode muito bem descer assim. Ou até começar embaixo, continuar descendo, começar embaixo, subindo. Tem que lembrar que vai respeitar essa formulinha aí. Lembrando, mesma coisa do outro. Pode dar um exercício no vestibular que ele pede para você analisar a qual movimento pertence a esse gráfico. Se é uma velocidade variando, tem que saber o MRV, acabou. Lembrando que ela tem que variar dessa maneira, né? Numa reta, ou seja, ela está variando do modo constante. Pode dar alguns pontos para a gente colocar na fórmula e substituir, achar a equação. Tudo isso ele pode dar, tá bom? Mas e aí,
E uma coisa muito legal também de perceber é que V vezes T também é alguma coisa, não é? V não é delta S sobre delta T? Então V vezes T é delta S. Se eu pegar a área desse gráfico aqui, eu acho nada mais nada menos que algo que é numericamente igual ao deslocamento sofrido nesse percurso. Beleza? Importante saber disso. Lembrando que no MU só um dos gráficos nos dava isso, aqui os dois gráficos dão. Tá bom? Bem importante saber disso. Agora vamos falar dos classificação dos movimentos. Existem vários tipos, na verdade 4 tipos de movimento no MRV. Vamos lá. A classificação dos movimentos é bem simples, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado. Em relação à posição do móvel, em relação à variação dela, né? Lembrando, isso aqui é a classificação do movimento dentro do MRV, tá bom? Movimento é o MRV, agora existem vários tipos de movimentos uniformemente variados. Se a velocidade for maior que zero, ou seja, a velocidade é positiva, a posição deste carro está aumentando no nosso referencial, a gente chama ele de progressivo. Caso contrário, a velocidade seja negativa, a posição dele está diminuindo, ele está indo para trás, ele é retrógrado. Ok? Agora entra uma coisa mais difícil, a aceleração. Vamos analisar um pouquinho a aceleração. Seguinte. Em um movimento progressivo, que ele está indo para trás, para frente, perdão, se a aceleração for maior que zero, ele é acelerado. Por quê? Porque a velocidade está aumentando. O carro está indo mais rápido, literalmente. Em modo, isso a gente pode considerar em modo. Ele está literalmente, o carro está indo mais rápido, você percebe ele indo mais rápido. Por quê? A velocidade já estava positiva, aí vai lá e está ficando mais positiva ainda. Então ele é acelerado. Porém, se for menor que zero, ele é retardado. Por quê? Porque ele está ficando mais lento. É literalmente isso, você tem que pensar. O carro está ficando mais lento, a velocidade dele é positiva, mas está diminuindo a velocidade dele, está se aproximando do zero, então ele é retardado. Aí que complica um pouquinho, vem cá. Se ele é retrógrado e a aceleração for maior que zero, vamos lá, a velocidade é negativa, ele está indo para trás. Só que a aceleração é positiva, então ele está ganhando velocidade para o positivo, a velocidade dele está subindo. Está se aproximando do zero. Vamos supor que a velocidade seja menos 10, ele vai ganhando velocidade, fica menos 8, menos 6, menos 4. A velocidade está aumentando, mas está chegando ao zero, então o carro está literalmente indo mais lento. Então é retardado. E aqui o contrário, né? Se a aceleração for menor que zero, aceleração negativa, a velocidade já é negativa, mas está ficando mais negativa ainda. O carro está indo mais rápido, então ele é acelerado. Aqui, ó, dá uma complicadinha. Você acha que tem que decorar isso? Não tem que decorar, é só pensar. Existem vários jeitos de você considerar isso aqui. Se o carro está literalmente ficando mais veloz, mais rápido, sem pensar em número, sem pensar em negativo, positivo, o carro está ficando mais rápido. Não importa pra onde. Vai, ele é acelerado. Mas ele tá ficando mais lento, a velocidade está diminuindo, tá se aproximando. Tem gente de pensar que é assim, tá se aproximando do zero. É retardado. Se afasta do zero, tanto para cima, tanto para os positivos quanto para os negativos, se afasta do zero, é acelerado. Se ele se aproxima do zero, ele é retardado. Tá bom? Meio complicadinho isso aí, mas reassiste aí, dá uma assistida, vamos com calma, dá pra entender. Vamos com calma, beleza? Então aí se finaliza a parte 1 desse vídeo. Vou lançar a parte 2 logo, do MRV também. Eu vou falar aí das próximas 2 formas, de um gráfico que ficou faltando e fazer também um exercício, beleza? Então por hoje é só, obrigado por assistir. Qualquer sugestão, dúvida que você tenha, pode deixar aí embaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Falou!